sobreviver. Lembra que eu falei para vocês que eu tinha uma casinha de, eu acho que era 3x4, 4 de comprimento por 3, e na minha concepção, no meu pensamento, se eu tivesse pelo menos uma casinha um pouquinho maior, com 2 quartos, 3 quartos, 2 quartos eu falava, que era o meu, do meu marido e do meu filho, e se eu tivesse uma casinha com 2 quartos, com banheiro certinho, que o meu banheiro não tinha porta, eu estava feliz. Ou seja, eu estava me contentando com muito pouco. E quando a gente se contenta com muito pouco, a gente recebe pouco. Por isso que está escrito na Bíblia que a gente tem que saber pedir. E às vezes a gente não se dá bem porque a gente pede mal, né? Então, se você não enxergar grandes riquezas na sua imaginação, nunca as verá no seu lado, no seu saldo bancário, tá? Então, vamos lá. Se você não enxergar grandes riquezas na sua imaginação, nunca as verá no seu saldo bancário. Então, tu tem que imaginar o seu saldo bancário grandioso, com muito dinheiro, com a quantidade do seu desejo, tá? Ó, um grande erro das pessoas, tá, gente? E isso quando eu comecei a fazer curso de gestão financeira, quando eu comecei a fazer inteligência financeira, uma coisa que acontece muito errado na nossa vida, se tratando de dinheiro, quando a gente olha para o dinheiro, quando a gente pensa sobre dinheiro, quando você trabalha para ter dinheiro, muitos de nós pensamos o seguinte, assim, ó, esse mês eu tenho que pagar a casa, a água, a luz, o cartão, que daí o cartão já comprou para colocar comida e umas besteirinhas que tu comprou, eu sei que o total vai dar 5 mil reais. Esse mês eu tenho que levantar 5 mil reais. Paz Emiliana, sua linda. Esse mês eu tenho 5 mil reais de conta e eu preciso levantar essa grana, 5 mil reais de conta. Ou seja, a gente está sempre sobrevivendo porque a gente está sempre fazendo o cálculo no valor de 5 mil reais. 5 mil reais. Sempre fazendo o cálculo no valor da quantidade da dívida que você tem naquele mês. Tu nunca para pensar que você tem que fazer, além dos 5, você tem que fazer mais 3 mil reais, porque pelo menos 1.500 desse valor você tem que gastar contigo, você tem que doar, ajudar pessoas, e os outros 1.500 você vai guardar para o futuro, para algo futuro. Entendeu? A gente não faz isso. A gente está sempre na sobrevivência. A gente está sempre vivendo naquilo que eu tenho que pagar hoje, agora, esse mês. E nunca você consegue, porque o teu cérebro entende que até 5 mil reais, que é o valor total das suas dívidas, já tá bom de ganhar. E aí você não passa disso. Você não passa disso, entendeu? Então, quem tem medo de novas ideias está acabado antes mesmo de começar. Então, tipo assim, eu vejo muitos empreendedores que eles vendem um produto, vendem alguma coisa e ele não consegue mudar a embalagem, porque vai encarecer um pouquinho mais, mudar a embalagem para algo melhor, colocar um nome melhor nessa embalagem. Por quê? Não vou encarecer o produto porque eles não pagam R$1 a mais. Mas se tu fizer uma embalagem bonitinha, ó, que nem eu falei do microfone, mas, por exemplo, ó, alguns microfones que eu já comprei, eles vêm na caixinha, dentro da caixinha eles vêm nessa caixinha aqui, ó, tá? Os microfones vêm nessa caixinha. Mas olha que bonitinho que a Roland fez. Colocou um saquinho e colocou os pertences dele aqui dentro, ó. Ó, os pertences dele aqui dentro. Olha que bonitinho. A gente paga por isso daqui. Mas entre comprar uma caixinha que não vem o saquinho e comprar uma caixinha que só vem a parte que guarda os microfones, eu vou comprar esse aqui. Vou comprar o que vem o saquinho, ó. Coloca aqui dentro. Olha que bonitinho, da mesma marca. Fecha, tá protegidinho. Posso levar para qualquer lugar. E tá aqui. Então, empreendedores têm medo de empreender no seu negócio, de dar uma melhorada no seu negócio, de incrementar o pacote, de incrementar a embalagem, porque acha que o outro não vai pagar mais R$1 naquilo, né? É a mesma coisa uma caneta. É que eu tô sem caneta Bic aqui. Mas, ó, olha que bonita essa caneta. Olha que linda essas canetas aqui. Ela acaba sendo um pouquinho mais cara que a Bic, mas é uma embalagem bonita, olha, dá para fazer coleção de caneta, que nem eu, uma pessoa que amo canetas, eu vou comprar. Por quê? Porque eu gostei, achei bonito, vou investir nessas canetas,
porque me faz bem quando estou escrevendo com elas. Eu uso muito elas, ó. Vê se eu uso uma Bic da vida hoje para escrever. Não uso. E é uma das melhores canetas que está no mercado e não cai nunca, e não sai nunca. Mas você vai investir naquilo que é bonito, que te traz emoção, né? Então a gente precisa aprender a investir em novas ideias, porque se você não investir em novas ideias, você vai ficar na mesmice. Bom dia, Neto, tudo bem? Então, acorde, levante e se afirme, sonhador do mundo. Seu começo está ascendendo agora mesmo. A crise econômica mundial trouxe a oportunidade pela qual você estava esperando. Ela ensinou as pessoas humildade, tolerância e a ter mente aberta. O mundo está cheio de uma abundância de oportunidades que os sonhadores do passado nunca tiveram. Então, pessoas do passado, pessoas mais fechadas, eles vêm trazendo com eles uma certa escassez, que tudo que tu pensa em fazer novo, tudo que tu pensa em fazer recomeçar ou fazer algo, ou de ter ideias, essas pessoas que são lá do passado, elas vão dizer assim, isso é loucura, não faz isso não. Ó, eu tava até conversando aqui com o Rodrigo outro dia, que eu comentei com ele que quando a gente abre uma conta na XP, a gente começa a fazer investimento, a gente ganha 1% de volta do valor guardado. E ele falou, Deus o livre, isso lá no Paraguai não existe, né, amigo? Isso no Paraguai não existe. Colocar dinheiro para ficar rendendo 1%, eles não acreditam. Mas não é porque eles estão errados, é porque a mente deles lá para isso ainda não abriu, certo? A mente deles para isso ainda é fechada. E eu acho que nem tem como abrir banco XP lá, ou tem? Deve ter, porque é só baixar no celular, né? É só baixar. Então, tipo assim, lá, grande parte das pessoas, lá onde eu fui, em Santa Rita, né? Eles falam português, a maior parte, né? É uma colônia de brasileiros, eles falam português, falam espanhol e também falam guarani. Então, eles não têm essa mentalidade porque eles têm medo da escassez. Então, a escassez muitas vezes nos impede de sonhar com um mundo de oportunidades e a gente acaba perdendo oportunidades por ter medo, certo? Então, podemos falar aqui sobre a pandemia, onde as pessoas aprenderam. Gente, maior exemplo do que isso não existe. Eu, Fran, quando eu tinha um salão, eu não sabia usar o meu Instagram, eu não sabia postar nada no Instagram, eu não postava nada no Instagram. Na pandemia, quantas pessoas aprenderam a mexer no computador, quantas pessoas de mais idade que odiavam o celular, aprenderam a mexer no celular. Eu tenho, por exemplo, uma pastora que eu conheci, ela não gostava dessas coisas. E hoje ela vive fazendo live e ela vende os livros dela na live, como eu, que tô aqui vendo meus devocionais nas lives. E ela não, ela tá ali, ela faz as coisas dela, faz a live, ajuda pessoas no mundo espiritual, ensina muito sobre o espiritual para as pessoas e ela ainda consegue vender as suas coisas na live. Então, tipo assim, gente, é incrível quanto a gente perde oportunidades todos os dias por medo da mudança, por medo do novo, por medo do crescimento, de não saber lidar ou de não conseguir dar conta, sabe? Eu tinha um medo tão grande de ser líder, de gerenciar alguma coisa, que eu achava que eu não ia dar conta. Eu achava que eu não ia dar conta. Entende? Então, às vezes a gente tem medo de crescimento. Oi, TH, tudo bem? Eu tô fazendo live hoje só. Eu parei com as batalhas porque o meu propósito de vida aqui, amigo, é ajudar as pessoas a crescer, a mudar de mente, enriquecer, mudar o espiritual delas, né? Porque tem muita gente no TikTok que precisa conhecer Jesus. Então, este mundo mudado no qual vivemos está requisitando novas ideias, novas maneiras de fazer as coisas, novos líderes, novas invenções, novos métodos de ensinar, novas técnicas de marketing, novos livros, nova literatura, novas atrações para o rádio. Esse aqui que ele fala, novas literaturas, é que está na hora
de a gente não fazer só poema, mas você pegar o seu aprendizado. Quantas pessoas aqui têm uma história para contar, tem uma história para edificar a vida dos outros e tá aqui guardado e não põe para fora para ajudar essas outras pessoas.